Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre a clivagem das moléculas complexas e qual é a relação da clivagem dessas moléculas complexas com os ciclos biogeoquímicos. Meu nome é Dirlene Otonelli Rossato e fiquei conosco. Espero que seja muito útil essa aula. Nessa aula, especificamente, nós vamos falar então sobre a clivagem das moléculas complexas ricas em energia em dióxido de carbono, água e nutrientes inorgânicos. E como esses elementos se movimentam através dos ciclos geoquímicos globais. Cabe ressaltar aqui a primeira aula, sobre matéria e energia, a importância disso para conectar fatores abióticos junto com fatores bióticos, que a matéria, ela corresponde então a essa ciclagem de nutrientes dentro do sistema. O fluxo de matéria, ele é influenciado pelas atividades dos organismos. Dentre os compostos que ciclam a matéria, o ciclo da água e do carbono são os mais importantes. Conforme mostrado nas primeiras aulas, juntamente com a luminosidade, a água e o gás carbônico, eles entram dentro do cloroplasto e convertem, portanto, a energia luminosa em energia química, resultando, então, em glicose, oxigênio e água. É importante nos darmos conta que a chuva ela não é água pura, ela carrega diversos outros compostos, por exemplo, óxido de enxofre e nitrogênio, aerosóis, partículas de poeira de incêndio, vulcões e vendavais. Além disso, os nutrientes, além de serem absorvidos pelas raízes, eles também podem ser absorvidos diretamente pelas folhas. Então, a água ela pode transportar esses nutrientes para serem absorvidos pela raiz ou pelas folhas. As plantas, então, elas também podem produzir os hidrocarbonetos voláteis. E as árvores florestais, elas parecem emitir aerosóis contendo fósforo, potássio e enxofre. Nesse desenho esquemático ao lado, nós temos um exemplo dessa produção de hidrocarboneto volátil, aonde ela serve, então, como comunicação, tanto para comunicação planta-planta, como comunicação planta-carnívoro, planta-herbívoro. Além do ciclo de carbono e o ciclo de água, o estoque de nutrientes em ecossistemas terrestres ele é dependente dos tipos de solo que ocorrem ao longo do globo terrestre. O desgaste da rocha matriz e do solo, processos físicos e químicos, é a principal fonte de nutrientes, de cálcio, ferro, magnésio, potássio, fósforo, que podem ser absorvidos então pelas raízes através dos produtores primários. Como ressaltado anteriormente, a água, ela não transporta apenas água, mas ela também drena o solo de uma comunidade, transportando para os ambientes aquáticos vários nutrientes. Nesse sentido, o movimento da água sobre a força da gravidade, ela conecta os estoques de nutrientes das comunidades terrestres aos da comunidade aquática. Muitos lagos em regiões áridas, sem fluxo de corrente, acabam perdendo água apenas por evaporação. Nesse caso, as águas elas acabam ficando mais concentradas, comparado com as águas doces. O maior de todos os lagos salgados é o oceano. O que acontece? Nos oceanos é que ocorre o processo de desgaste da rocha, E como isso aumenta a concentração de íons e o oceano acaba perdendo água apenas por evaporação, a concentração desses íons dentro do oceano acaba ficando maior comparado com os outros locais onde são reservatórios de água.
Além disso, os nutrientes das águas superficiais provêm de aportes de rios e de ressurgência de água de zonas profundas. Partículas de detritos são levadas para as águas profundas, inicialmente, aonde posteriormente serão decompostas. E nesse sentido, um exemplo é que o fósforo solúvel ele será liberado até que volte à água superficial através do processo de ressurgência. Os nutrientes serão movidos por grandes distâncias através dos ventos na atmosfera e pelas águas. Eles não respeitam limites naturais ou políticos, então eles superam essa barreira geopolítica. Os ciclos que nós abordaremos aqui serão os ciclos de carbono, de água, de fósforo, de enxofre e de potássio. Lembrando que esses compostos, eles são essenciais para a composição e a formação de todo o sistema biológico. O foco que nós daremos na explicação desses ciclos, ele ocorre mais em termos de ecossistema. O primeiro ciclo que nós vamos abordar aqui é o ciclo do carbono. Lembrando que o carbono, ele entra para os sistemas bióticos através do processo de fotossíntese e ele é liberado para a atmosfera através do processo de respiração, de decomposição e de combustão. O ciclo do carbono ele é predominantemente gasoso. O dióxido de carbono, então, é o veículo que conecta entre a atmosfera, a hidrosfera e a biota. O oceano é a fonte de água. A energia radiante, ela provoca a evaporação de água para a atmosfera, seja via oceano ou evapotranspiração. Nesse sentido, a água, ela se condensa, é armazenada na atmosfera, quando finalmente ela pode cair em formato de água, de chuva ou de neve. Além disso, após cair, então ela pode retornar para os oceanos, através dos rios ou através da evaporação. Uma coisa interessante de considerar é que o ciclo da água ela não precisa da biota. Entretanto, a vegetação terrestre ela modifica significativamente os fluxos que ocorrem. A vegetação, por exemplo, ela pode reter a água na folhagem ou absorver do solo. Nesse sentido, os cortes de florestas eles podem aumentar a força das correntes de água, juntamente com a carga de matéria dissolvida. Além disso, o desmatamento em larga escala ele provoca uma perda de solo. Como grande parte dos nutrientes desse solo vão ser carregados, ocorre um empobrecimento de nutrientes e acentuada gravidade de enchentes. Considerando que os oceanos são a principal fonte de água e a radiação provoca a evaporação da água para a atmosfera, podemos identificar e classificar, dentro dos ciclos hidrológicos, os rios aéreos. Nos rios aéreos ocorre um aumento do calor equatorial, o qual evapora a água dos oceanos. A partir disso, ele é arrastado então para dentro do continente, aonde as nuvens elas avançam, trocando umidade com a floresta. Posteriormente, ela vai subindo em direção aos Andes, aonde, quando chega nos Andes, ela escoa através de chuvas, e essas umidades vão também descendo para o sul e o sudoeste do Brasil. Iniciaremos agora, então, o ciclo do fósforo. Os locais onde tem estoque de fósforo são a água do solo, rios, lagos e oceanos, bem como a formação das rochas oceânicas. Então, a partir dessas rochas, que ao serem expostas, vai sofrer vários processos químicos e físicos, vai ocorrer a decomposição dessas rochas e vai ocorrer a liberação, então, de fosfato.
Esse fosfato ele vai entrar, então, na via de fotossíntese das plantas ou dos decompositores e posteriormente vai retornar para o oceano. Então, vai se sedimentar e, com o passar do tempo, volta o processo de intemperização e ressurgência desses compostos para a superfície da água e posterior, então, fixação através das plantas. Lembrando que a fixação e a desnitrificação do nitrogênio, ela depende de organismos microbianos. Por exemplo, a fixação do nitrogênio presente na atmosfera depende de bactérias fixadoras de nitrogênio, que estão presentes nos nódulos das raízes de leguminosas. Seguido então do processo de fixação, que é a fixação do nitrogênio dentro do solo, é seguido pelo processo de desnitrificação, que ele é o processo em que as plantas vão assimilar esse nitrogênio e esse nitrogênio ele vai ser incorporado dentro da biomassa dos organismos biológicos, aqui representados então pelas plantas, que realizam a fotossíntese. Lembrando também que o nitrogênio ele é um dos compostos apontados como limitadores do crescimento vegetal e da produtividade primária. Considerando os estoques de nutrientes em ecossistemas terrestres, o nitrogênio gasoso ele fornece a maior parte do conteúdo de nitrogênio para as comunidades. O que acontece? O nitrogênio gasoso ele não pode ser consumido pelas plantas. Portanto, ele precisa, antes de tudo, ser fixado para posteriormente ser utilizado para o processo de formação de biomassa. Nesse sentido, então, as bactérias e algas azuis, elas possuem enzimas nitrogenases que convertem esse nitrogênio gasoso, que está liberado então no ar, em íons amônio, que podem então ser absorvidos pelas raízes e então utilizados pelas plantas. Além disso, as plantas leguminosas, elas apresentam nódulos nas raízes, os quais são dotados de bactérias fixadoras de nitrogênio e, portanto, recebem um aporte substancial de nitrogênio. Finalmente, no ciclo do enxofre, nós temos então a liberação desse composto para a atmosfera através de aerosóis, de borrifas do mar, respiração anaeróbica por algumas bactérias redutoras de sulfato e atividades vulcânicas, além de alguns tipos de combustíveis fósseis que liberam também esses compostos. A oxidação de compostos de enxofre e sulfato retorna à Terra como precipitação úmida e seca. Posteriormente, em algumas aulas a seguir, vocês verão os impactos que têm as atividades humanas considerando o composto de enxofre. Nesta aula, aprendemos então que moléculas complexas, ricas, transformam em dióxido de carbono água e nutrientes inorgânicos. Então, diversos compostos foram reduzidos para compostos menores e, posteriormente, esses compostos foram incorporados junto à produtividade das plantas e, posteriormente, passando pela cadeia trófica, ele é devolvido para a natureza ou através de processos físicos e químicos de diferentes compostos e diferentes ciclos. Nessa última aula do módulo 2, os assuntos que trataremos serão: as moléculas complexas ricas em energia são clivadas por seus consumidores em dióxido de carbono, água e nutrientes inorgânicos. E os nutrientes são movidos por grandes distâncias através dos ciclos geoquímicos globais.